vamos estar lendo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, Senhor nosso. A aflição de Paulo por Timóteo, exortação, a firmeza e a constância no ministério. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lorde e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Nesse primeiro texto, é nos apresentado 4 personagens. O primeiro é o apóstolo Paulo, que é quem está escrevendo a carta, e a carta que está escrevendo é para Timóteo. E a gente vê ali no começo já como posso dizer, uma demonstração de carinho do apóstolo por Timóteo. A gente vê ali que ele chama de filho amado. Ou seja, a gente consegue notar, só por essas palavras, que a relação, a intimidade, a amizade que eles tinham era próximo ao amor que um pai tem pelo seu filho. E depois a gente vê ali que Paulo, com essa intimidade Paulo por Timóteo, fazia com que Paulo pensasse em Timóteo e orasse por ele todos os dias. Outra coisa que a gente tira desse texto também é que menciona sobre a fé não fingida que habitava tanto na avó como na mãe de Timóteo, que também o apóstolo falou que crê que também habita em Timóteo. Por que ele diz isso? Porque desde jovem, a gente vai ver no próximo versículo aqui que eu vou ler, a mãe, a avó dele, elas desde jovem buscaram ensinar ele sobre a palavra, sobre o caminho correto. Aqui não é mencionado o pai Timóteo, mas lá em Atos fala que o pai Timóteo era grego. Assim, partindo do pressuposto que a mãe dele era judia e o pai era grego, eu imagino que talvez o pai dele não tivesse essa mesma fé que tanto a mãe como a avó dele tinha. E por isso, Timóteo, querendo suprir, querendo buscar mais o conhecimento que ele aprendeu desde quando era jovem, ele buscou essa referência, essa influência em Paulo. E Paulo era alguém que tinha muito a agregar, tinha muito conhecimento para ensinar e passar para Timóteo. Agora, no capítulo 3 de 2 Timóteo mesmo, no versículo de número 14 e 15. Amém? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, desde que foste inteirado, sabendo de quem os tenhas aprendido. E que, desde a tua meninice, sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Então aqui é o que eu mencionei antes, que aqui é um reforço, né, sobre o que eu falei antes, que é o quê? Que desde jovem ali, Timóteo foi instruído pela mãe, pela avó dele. E como isso a gente pode puxar isso para os nossos tempos de hoje, né, nosso cotidiano. Quantas famílias que às vezes a mãe, a avó vão para a igreja, o pai talvez não tenha a mesma fé, ou o contrário, o pai tem aquela fé, a mãe não tem. E daí o filho, às vezes ele pode estar recebendo aquele aprendizado sobre aquela fé, mas só que, por exemplo, igual ali no caso de Timóteo, como a mãe dele, ela tinha aquela fé e a visão dela poderia ser diferente da visão de um homem, porque também naquele tempo a igreja não é como é agora. Então, às vezes, a visão feminina acerca daquela palavra, Timóteo entendeu e ele buscou uma referência, que foi no caso Paulo, que tinha essa visão masculina. E a partir disso ele conseguiu buscar aquilo que estava tanto precisando, aquela influência que é aprendizado. Agora também, ainda na introdução, eu peço que abram lá em 1 Samuel, no capítulo 3.
Só sobre Timóteo, que esqueci, acabei de lembrar, ali no finzinho do livro 2 Timóteo, Paulo ele fala para Timóteo vir ver ele depressa, e no versículo seguinte tem um versículo que para mim é o que mais chama a atenção em toda essa história. Que a gente viu de um menino que desde jovem conhece o caminho, ele buscou uma influência que fizesse que agregasse a vida dele e que fizesse que ele continuasse naquele ministério, naquele caminho. Mas ali, se não me engano, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, fala, na parte A do versículo, fala o seguinte: Demas me desamparou, amando o presente século. O que isso quer dizer? Paulo falou para Timóteo de um conhecido, porque se não fosse, não teria nem por que ele mencionar o nome da pessoa. E ele menciona o nome de Demas. Provavelmente era uma pessoa que tinha uma certa relação com Timóteo. Tinha, obviamente, com Paulo. E o que a gente percebe aqui? Que ele sabia o que era correto, ele sabia qual é a palavra, ele sabia a verdade. Mas ele decidiu trocar tudo isso para viver o mundo. Ele decidiu seguir o coração. O que é muito perigoso, porque a própria Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E trazendo para a nossa situação, com quantas pessoas que a gente cresce dentro da igreja, aprende junto com nós, seja escola dominical, ou até depois ela vem de fora, sei lá, era ateu, tinha outra fé, ela entra, se batiza e começa a crescer ali junto com nós, começa a ter uma evolução ali no caminho conosco, e daí, de um momento para o outro, ela simplesmente abandona. Isso é algo que acaba nos frustrando, até decepcionando, e nos pega meio desprevenido. E eu imagino que Paulo falou isso para Timóteo, porque talvez existia uma certa relação e talvez pode até ter afetado Timóteo, mas isso não convém no momento. Vocês abriram em 1 Samuel capítulo 3? Só antes de ler o capítulo 3, só dando o contexto, tinha um homem chamado Eucana, ele tinha duas mulheres, o nome era Penina e a outra era Ana. Penina, ela tinha vários filhos e filhas com Eucana, e já Ana não. E começou a ter um ambiente, uma rivalidade dentro daquela família, que Penina vinha e tirava satisfação com Ana pela Ana não ter filho. Mediante isso, a Ana foi buscar Deus, porque ela tinha fé em Deus. Buscou a Deus e fez uma promessa a Deus, que se Deus desse um filho a ela, ela o consagraria ao Senhor para que fizesse a obra dele. E daí, depois disso, acontece, com certeza que o filho dela que ela veio a ter é Samuel. Com certeza Samuel ainda passou um tempo com ela ali na casa, amamentação, sei lá, aprender a andar, a falar. E eu tiro das coisas importantes só aí dela, tipo, consagrar a Deus, que é tanto uma gratidão dela a Deus, pelo fato de Deus estar abençoando ela e dando tipo uma esperança naquele ambiente, mas também até um certo livramento para Samuel, porque vamos parar para pensar. Por mais que ela tinha uma fé em Deus, mas se Samuel crescesse naquele ambiente que talvez fosse um ambiente familiar, digamos que tóxico, e vendo uma rivalidade, uma competição entre a mãe dele e uma outra mulher dentro daquela casa, talvez isso poderia até mudar o jeito, o caráter dele, a personalidade dele, ou talvez os irmãos que ele tinha, que nem a gente vê na história lá de José do Egito, que os irmãos dele tinham uma inveja dele, e coincidentemente os irmãos dele eram de uma mãe e ele era de outra. E voltando agora para a história de Samuel, quantas famílias que hoje em dia às vezes tem um casal, eles têm filhos, se divorciam, se casam entre outros filhos, e muita gente às vezes tem meios irmãos aí, e tem essa certa rivalidade, e a pessoa às vezes não está em um ambiente muito bom.